Olá galera, tudo bem com vocês? Pessoal, professor Zaquim aqui. E nessas aulas que a gente vai fazer daqui pra frente, tá? A partir dessa aula, nós vamos começar a trabalhar, gente, com um pouquinho da matemática financeira, tá certo? Claro que a gente vai caminhar bem devagar nesse conteúdo, tá, gente? Sei que muitos alunos acabam tendo dificuldade, tá? Em relação à matemática que a gente vai fazer aqui, tá certo? A gente vai começar, pessoal, bem de leve, tudo bem? Eu quero expor para vocês aqui, né, primeiro uma teoria, uma conversa, tá? Sobre a matemática financeira que a gente vai estudar aqui a nível, né, de ensino médio, tá certo? E a gente vai aos poucos entrando então nos cálculos matemáticos, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Matemática financeira. Gostaria muito, pessoal, muito que você tenha no seu caderno de anotação, tá? No seu caderno de anotação, os estudos que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Só para você entender, essa primeira parte da matemática financeira, eu já vou trabalhar um pouco com a matemática, tudo bem? Vou explicar um pouco de teoria, mas a matemática que eu digo é o estudo em que é cobrado, tá, gente? Aí no mundo do Enem, dos vestibulares, tá? Sobre a matemática financeira, tá certo? Que é simplesmente o estudo, né, de juros simples, juros compostos, tá? Pagamentos parcelados, pagamentos antecipados, tudo bem? Bom, é sobre esse mundo que a gente vai estudar primeiro aqui então, tá? Gostaria que você fizesse uma anotação sobre alguns termos que a gente vai estar utilizando nesse estudo da matemática financeira, tá certo? Então, pessoal, por favor, pegue o seu caderno e faça as seguintes anotações, tá? Bom, nós teremos aqui então, gente, o C, tá? Que é o que a gente vai chamar de capital. Nós teremos o M, que é o que a gente vai chamar de montante. Já vou explicar um por um, viu? Nós teremos o T, que será então o tempo. Nós teremos o I, que é o que a gente vem chamar de taxa, ok? Isso é dado em porcentagem, tá certo? Moçada, esses são os termos da matemática financeira que a gente vai estudar, principalmente quando a gente for estudar essas teorias sobre juros, tá? Já vou fazer uma conversa com vocês também sobre o que vem a ser juros, tá? Bom, esses juros, pessoal, a gente vai ter dois casos. Os juros simples e os juros compostos, tá? Ok? Gente, aqui, falando a nível de Enem, tá? A nível de Enem, por exemplo, todos os anos, cai pelo menos uma, duas questões na prova do Enem sobre juros, tá? Seja juros simples, seja juros compostos ou até os dois misturados, tudo bem? O que nós vamos fazer aqui, gente, é estudar primeiro o juros simples, depois os juros compostos, tá? Tudo bem? Então, esses são os termos, tá, pessoal? São os termos que a gente vai estar utilizando na nossa linguagem dentro desse estudo de matemática financeira, tá? O primeiro estudo sobre juros. Então vamos começar. Professor, eu sempre ouço falar em juros por aí, né? Juros. E qual seria uma definição, né? Como que você definiria para mim? Como que você tentaria me explicar o que é juros, tá? Gente, a nível de ensino médio, tá? A nível do estudo aqui para a matemática, né? A princípio aí focada no vestibular, tá certo? A gente vai ter duas visões de juros, tá? Que eu quero passar para vocês. Duas ideias principais que vão aparecer em exercícios, tá? Em teorias ou até em questões que você tem que calcular. Tudo bem? Bom, a primeira visão é a seguinte. Imagine só, pessoal, imagine só que você tem um dinheiro, tá? Você tem um dinheiro que é seu e você quer comprar, vamos supor que você quer comprar um videogame, tá? Você quer comprar um videogame. Aí você vai lá e fala o seguinte, ó,
Henrique, eu quero comprar esse videogame. Aí eu tô vendendo um videogame, tá? Eu sou vendedor. Aí eu falo, beleza, o videogame custa aí, sei lá, 500 reais. Aí você fala assim, ó, eu tenho 400 reais. Posso te pagar 400 reais agora? Aí eu te dou 100 reais mês que vem. Aí eu vou falar, puxa, cara, eu queria 500 reais agora, né? Esse é o preço que eu tava vendendo, né? Você vai me dar 400 agora? Bom, tudo bem, faz o seguinte, me dá 400 agora, mas aí mês que vem, em vez de me dar 100, você me dá 150, né? Porque era para eu ter todo o dinheiro, 500 reais agora, né? Eu vou ficar um mês sem esses 100 reais, então me dê 150 reais no outro mês, tá certo? Então, pessoal, esse valor a mais que você pagou seria juros, tá certo? Seria um valor de juros, tá? Mas não existe só essa visão de juros também, né? Tudo bem? Sei que é isso que às vezes a gente acaba falando com o amiguinho, né? Ah, vou cobrar juros, né? Aí você cobra um pouquinho a mais, tá certo? Gente, existe também a visão do seguinte, tá? Você tem aí uma poupança, tudo bem? Onde você guarda seu dinheiro, né? E aplica num banco, tá certo? Esse rendimento vai ter ali 0,5%, né? Em média, tudo bem? Bom, isso não é o mais interessante nesse momento, mas a ideia é a seguinte, você tem lá, pessoal, 100 reais e você coloca no banco 100 reais. Se ele ficar um mês ali, sem você mexer nesse dinheiro, né? Passou um mês, o banco vai lá, pessoal, e te paga ali 0,5%. Tá? 0,5%. 1% de 100 reais seria R$1, 0,5% 50 centavos. Aí passou um mês, você vai falar assim, nossa, o banco é muito, muito bonzinho, né? O banco me deu 50 centavos, cara, do nada. Tudo bem que ficou um mês parado lá meu dinheiro, né? Eu não pude usar esses 100 reais durante um mês, tá? Não estava na minha mão, à minha disposição, estava com o banco, né? E aí, o banco me deu 50 centavos depois. Você vai falar, nossa, caramba, o banco é muito bonzinho, né? Gente, é claro que o banco pegou esse seu dinheiro, 100 reais, e o dinheiro de milhões de pessoas, tá? De várias pessoas, tudo bem? E ele vai fazer as suas movimentações, tá? Financeiras, ele vai ganhar um dinheiro bom com isso, tá? E vai te passar uma parte desse dinheiro, tudo bem aí? Isso rendeu, então, essa taxa de juros, né? Que foi 0,5%, tá ok? Então existe essa visão também de juros em exercícios, tá, pessoal? É comum, você vai ver durante as nossas aulas, a gente fala em aplicações financeiras que renderam tanto por cento de juros também, tá certo? Então pense comigo, ó, nos dois casos, você tinha que pagar algo e você não conseguia pagar tudo agora e você vai pagar depois. Então você pagou um pouquinho a mais, pagou um pouco de juros. Na sua aplicação financeira, você investiu um pouco de dinheiro, não é isso? E aí você deixou ele lá sem mexer durante um tempo, e depois você vai lá pegar e aí tem um pouquinho a mais. Rendeu uma porcentagem, uma taxa de juros, não é isso? Gente, nas duas visões eu quero que você entenda que a visão de juros está ligada, né, com essa movimentação do dinheiro, tá certo? Com esse capital que você vai pagar, o que foi aplicado, em relação ao tempo, né, em relação a um determinado tempo. Então, juros, pessoal, a princípio vai ter essa principal ideia, tá certo? Que é um valor em dinheiro, que é o capital, um valor em dinheiro, que você vai ter que pagar alguma dívida, tá? Vai ter que comprar algo, tá certo? E aí vai ser cobrado juros, tudo bem? Ou vai ser uma aplicação financeira que você vai fazer. E isso, pessoal, acontece devido, né, ao dinheiro em relação ao tempo. Tudo bem? Tá certo? Essas são as duas principais visões que eu queria conversar com vocês aqui sobre juros, que sempre aparecem em exercícios, tá? De provas e vestibulares, mas para você já ir entendendo também, tá? O que é, então, os juros. Isso vai te ajudar bastante, claro, na sua vida, tá, gente? Moçada, esse estudo dos juros, tá, também é chamado, tá, de sistema de capitalização. Então, juros seria um sistema de capitalização. Existe o sistema de capitalização simples, que é o juro simples, e existe o sistema de capitalização composta, que são os juros compostos. Nós vamos começar a estudar, pessoal, primeiro, como funciona o juro simples, tá? A matemática por trás do juro simples. Por mais que esse tipo de juros, que é o juro simples, ele não seja, pessoal, um juros que aparece com uma grande frequência aí na vida real, tá? Tudo bem? Geralmente quando você ouvir falar em juros, pessoal, é juros compostos, tá? Você, em financiamento de carro, você vai comprar um eletrodoméstico, vai fazer uma aplicação no banco, tá certo, gente? Existem cálculos aí de juros compostos, tá? Tudo bem? Em várias situações, tudo bem? Mas, pessoal, juros simples, ele aparece bastante, tá? Ele aparece bastante em exercícios, tá? Na matemática teórica, tá? Em exercícios de vestibular, Enem também, tá joia? Então, por isso a gente vai passar por esse estudo, você precisa entender os dois casos, tá? Juros simples e juros compostos, tá certo? Essa foi uma primeira conversa, então, pessoal, tá?
sobre esse termo juros e a gente começa a estudar então o caso de juros simples, tá certo? Vamos começar então. É obviamente, né, o caso mais simples, tá, gente? Vamos começar a fazer esse estudo, tá? Gente, ó, não comentei aqui com vocês sobre capital, montante, tempo e taxa, mas esses termos vão ser usados nos dois juros, tá certo? Nos dois juros. Claro que o cálculo feito aqui em juros simples, ele vai ser bem mais simples, né? Tá certo? Vai ser bem mais fácil de você calcular, tá certo? Em juros compostos, a gente vai ter um outro comportamento, tá? Matemático, tudo bem? E aí a gente trabalha ele bem devagar, tá? O juros simples também a gente vai trabalhar bem devagar para que você aprenda tudo certinho, tá certo? Sem nenhuma dificuldade. Moçada, quero que você entenda o seguinte, tá? Vamos começar o juros simples e eu já vou envolver cada um desses termos aqui da matemática financeira, tá certo? E como a gente vai estudar. Então vamos começar o nosso estudo de juros simples. Vamos lá então? Então vamos começar nosso tópico 1, tópico de juros simples. Vamos lá. Gente, isso aqui é bastante, tá, do mundo de ensino médio, tá? Também do mundo dos concursos, tá certo? Tem concurso também. A gente faz esse estudo, tá, gente, de juros simples, tá? Eu cheguei, pessoal, a dar aula para concurso disso aqui, gente, tá? Ano retrasado. E lá, pessoal, a matemática financeira lá, ela é muito mais abrangente, tá? A nível do ensino superior, pessoal, tá? Principalmente, tem muitas outras coisas. É um mundo da matemática muito grande. Mas aqui para vocês é cobrado o básico, o fundamental, tá certo? Um pouquinho de teoria para você entender o que é, te ajuda, tá, a entender os cálculos matemáticos e entender os enunciados, né, os exercícios do que eles estão falando, tá certo? Então saiba que é a parte fundamental da matemática financeira que a gente vai estar estudando aqui nessas aulas de matemática básica. Tá joia, gente? Vamos lá então. Pessoal, juros simples, em primeiro lugar, eu vou fazer aqui uma aplicação em juros simples, para você entender, tudo bem? Então vamos lá, olha só, vamos entender com uma aplicação em juros simples, ok? Vamos lá. Moçada, olha só, eu vou fazer uma aplicação em um banco, tudo bem? Vou aplicar um dinheiro, isso vai me render juros, tá certo? Depois eu vou lá e recolho esse dinheiro final. Gente, funciona assim, olha só, para você já ir começando a entender. Pessoal, se eu vou fazer aqui uma aplicação financeira em juros simples, tá? Eu vou falar para você que eu vou aplicar um capital de R$100, tá joia? Então, professor, você já falou a palavra capital. O que vem a ser esse capital? Esse capital, pessoal, vai ser a quantidade, né? Vai ser a quantidade em dinheiro, tá? Aplicada inicialmente, tudo bem? Aplicada inicialmente. Então, a quantidade de dinheiro aplicada inicialmente é o valor do seu capital, tá certo? Bom, neste banco, tá? Neste banco onde eu fiz a minha aplicação, esse banco, pessoal, tem uma taxa de rendimento, tá? Olha só, esse banco tem uma taxa, lembra que taxa é dada em porcentagem, tá? Tem uma taxa de rendimento de 10%, tá, gente? É muito isso aqui, tá? É só um exercício para você entender, tá, gente? Tá certo? Então, tem uma taxa de 10%, vamos colocar aqui, ao mês, tá? Então, esse AM que eu coloco aqui, gente, tá? Seria 10% ao mês. Perfeito? Ao mês. E eu quero saber, pessoal, tá? Eu quero saber quanto que eu vou recolher, tá? Quanto que eu vou recolher no final, quanto que eu vou retirar no final ao todo, tá? Então, isso seria, então, o meu montante, tá? O meu montante, tudo bem? Essa vai ser a pergunta do exercício, tá? Vamos colocar aqui no final do tempo, tá? Do tempo de 3 meses, tudo bem? Então, o tempo é 3 meses, tá certo? Vamos te explicar aqui, pessoal, em uma aplicação financeira, tá? Claro que você não precisa fazer isso que eu vou fazer agora para resolver os exercícios, vai ter uma formulinha, mas eu quero que você entenda, tá? Porque você escreve essa fórmula, tudo bem? Olha só, gente, vamos supor aqui que no dia 1 do 1, no dia 1
tá? De janeiro, 1/1, você foi lá e aplicou os R$100. Então, no dia 1/1 foi o dia que você aplicou os R$100. Beleza? Gente, no dia 1/2, tá? Passou um mês, 1/2. Como funciona a sua aplicação nesse banco? Ele rende 10% ao mês. Essa é a taxa. Tudo bem? Essa é a taxa, 10% ao mês. Então, pessoal, a cada mês que passa, a cada mês, você vai ganhar a mais 10%, tá certo? 10%. Então, gente, se você vai ganhar 10%, tá? 10%, quanto que você vai ter, então? Tá? Mais 10% de quanto, né? De 100. E quanto é 10% de 100, moçada? R$10, não é isso? R$10, tá? Vou fazer essa conta aqui só uma vez e vou deixar ela aqui, tá? Passou um mês, você ganhou 10%. Então, você vai ter agora 110. Beleza? Quando passar mais um mês, tá? 1/3, agora você vai ter quanto, gente? Você vai ter 120, tá certo? 120, tá? Então, mais um mês, você ganhou mais quanto? De novo, né, moçada? Tá? Mais, de novo, mais 10, ok? E aí vai passar mais um mês, tá? 1/4, e você tem quanto agora? Mais 10, tá? Sempre, então, é essa porcentagem de 10% aplicada no 100. E o 100 é o seu capital inicial, beleza? Então, mais R$10 você vai ganhar, acho que você está entendendo. Você vai para R$130, tá certo? Ganhou mais 10. Moçada, preste atenção, porque aqui eu gostaria que você entendesse, tá? Que isso ia acontecer sempre, tá? Isso ia acontecer sempre, tá? Quantos meses você for aplicando aqui, tá? For passando, você sempre vai ganhar R$10 a mais, então, né? Perceba que é bem simples a ideia, tá, gente? Isso é o juro simples, tá? E quando passar 3 meses, pessoal, não esqueça que este primeiro foi o mês da aplicação. Você aplicou o dinheiro aqui nesse mês. Não passou nenhum tempo ainda, você acabou de aplicar. Ok? Passou um mês, 110. Passou 2 meses, 120. Passou 3 meses, 130. Tá? Aqui foi o mês da aplicação, tá, gente? Passou um mês, 2 meses, 3 meses. Você recolheu, então, um total de 130. Não é isso? Gente, é assim que funciona, tá? O sistema de juros simples. Você aplica a porcentagem da taxa só em cima dos R$100, que é o valor inicial, que é o capital inicial, o valor inicial aplicado. Tá entendendo já como é que funciona a linguagem aqui? E aí você vai ganhar sempre esse valor, né? 10% de 100 que deu 10, a cada mês que passar adiante. Belezinha? Tudo bem? Professor, o que vem a ser essa ideia do montante, né? Olha só, gente. O montante, pessoal, o montante foi o que eu recolhi no final de tudo, né? No final desses 3 meses. Lembrando que eu só queria analisar 3 meses, tá? Se eu quisesse analisar mais meses, aí eu ia continuar aqui. Ia continuar do mesmo jeito, tá? A sequência de raciocínio, tudo bem? Neste exercício, tá? Beleza, então o montante que você recolhe no final, professor, exatamente. Recolhi quanto? Recolhi 130. Olha só, moçada. Esse não era o valor do capital? Quando passou 3 meses, esse não foi o valor do montante? Então, vamos pensar assim, qual foi os juros? Quanto rendeu essa sua aplicação? Quanto você ganhou a mais? Você ganhou a mais quanto, gente? R$30, não foi? R$30 foi o que rendeu esse termo, né? O que rendeu, tá? Essa ideia, o que rendeu foi os juros, foi o que você ganhou a mais em uma aplicação financeira, tá certo? Então, olha só a primeira fórmula que eu quero desenvolver com vocês. O montante, pessoal, que é o que você recolhe no fim, é justamente o que você aplicou no começo, que é o capital, mais o quanto rendeu essa aplicação financeira. E quanto rendeu essa aplicação financeira, professor? Quanto você ganhou a mais? Você ganhou a mais R$30, não foi? Então, esse R$30, gente, seria então o valor do juros. Olha só, que maravilha, gente. Montante, que é o que você recolhe no fim da aplicação, é o capital, que é o que você aplica no começo, tá?
é o capital, que é o que você aplica no começo, mais os juros, que é o quanto rendeu, o quanto você ganhou mais nessa aplicação financeira, tá certo? Gente, é claro que aqui o sistema de juros adotado foi o sistema de juros simples, que segue esse raciocínio, tá? E aí, para eu calcular, pessoal, o valor dos juros, tá? Que é o valor dos juros simples, eu vou ter a seguinte formulinha, eu vou mostrar para você, tá? Porque ela funciona, tudo bem? Porque ela tem essa expressão J-CIT. Tudo bem? É assim que a gente fala, tá? J-CIT. Olha só, gente. Os juros, pessoal, aqui é juros simples, tá, gente? Essa formulinha serve somente para juros simples, tá? Gente, o capital é 100. O capital é 100, não é isso? Olha só para você entender, o capital é 100. A taxa é 10%. 10%. Olha o que é 10%? 10 sobre 100, 10%. Não é isso? Vezes o tempo de 3 meses, não é isso? De 3 meses. Esse é o juros, professor? Sim, esse é o juros. Olha o que vai acontecer com a sua continha, olha aqui para mim. Vai cortar os dois zeros, 10 vezes 3, 30. 30 foi o quanto eu ganhei a mais em 3 meses. 1, 2, 3 meses. Exatamente. Esse é o juros. Simples. Tá certo? O que é o montante, professor? O montante é quanto eu recolhi no final. 130. E o que eu recolhi no final é justamente o capital que eu apliquei inicialmente, mais os juros, mais o quanto rendeu. Exatamente. Essa é a ideia do montante. Tá certo, gente? Lembrando que aqui nós estamos estudando o juros simples, tá? Então, a fórmula de juros simples, gente, é essa aqui, tá? Para calcular só os juros, só o quanto você ganhou a mais, só o quanto rendeu a sua aplicação, tá certo? E se você quiser equacionar o valor final, isso significa o valor inicial aplicado, mais os juros, que é mais o quanto isso rendeu. Tá joia? Então, gostaria, pessoal, que você fizesse aqui, tá, no seu caderno de anotações, esse resuminho, tá, de aplicação, com as formulinhas, tá certo? Com as formulinhas, tá? Se você quiser fazer a aplicação da forma final, ó, o montante, não foi a pergunta do exercício? Vai ser o capital, que deu 100, mais os juros, que a gente calculou que deu 30, então por isso ele foi 130, beleza? E aí você entende, ó, todo o funcionamento, tá, moçada? Aqui, de juros simples, e um exercício que, é claro, é um exercício básico, né, com números tranquilos da gente calcular, porque eu não quero que nesse momento a dificuldade seja o cálculo matemático, mas entender a ideia dos juros, tá certo? Para que fique tudo claro na sua cabeça, beleza? Claro que mais para frente vamos fazer exercícios, né, com vários valores. Mas aqui é para você entender a ideia de juros simples. Maravilha, gente? Perfeito. Copie, por gentileza, pessoal, tá? Essas teorias que eu passo para vocês de juros simples, tá? Para você entender realmente, tá? Como funciona. Lembrando que o que eu fiz daqui para cá foi encontrar o quanto passou depois do tempo de 3 meses, tá? Tempo de 3 meses. Tá joia? Então copie, por gentileza. Eu tenho mais algumas observaçõezinhas para fazer, tá? Mas esse é o funcionamento, pessoal, tá? E essas são as formulinhas que você vai usar em juros simples. Show de bola? Tomar uma água aqui. Maravilha? Ok? Vamos lá. Bom, eu tenho algumas observações para fazer em juros simples, tá? Então eu vou apagar o quadro e continuar um pouquinho, tá? Com outras ideias, tá? Olha só, gente. Então, professor, quando a gente fala aqui em juros simples, nós temos essas duas fórmulas aqui a princípio. Tá? Aqui a princípio, sim. Quais são as formulinhas aqui a princípio envolvidas em juros simples, tá? Então, J-CIT, tudo bem? Montante é o capital mais os juros.
só para colocar aqui. Juros, capital, a taxa, o tempo, montante, capital e juros. Exatamente. Olha só, pessoal, quando a gente aplicou R$100, isso rendeu 10%, ou seja, R$10 a cada mês. Você não foi ganhando mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, tá? Então, gente, isso seria, tá? Não sei se você já estudou isso, ou você vai estudar daqui a um tempo, tá? É um crescimento linear, né? Acho que você deve ter visto o crescimento em progressão aritmética, tá? Se você não viu, não tem problema, tá, gente? Tá? Progressão aritmética, tá? E se eu fosse, pessoal, desenhar para você aqui um gráfico, se eu fosse fazer um gráfico, tá? Que representaria a ideia de juros simples, tá, gente? É um crescimento linear, tá? Matematicamente é um crescimento linear, uma taxa constante de crescimento, tá, gente? Então isso seria o gráfico, tá, pessoal? O gráfico de uma reta, tudo bem? Então se eu fosse colocar para você um gráfico, tá? Esse crescimento aqui, tá? Do montante em relação ao juros simples seria o gráfico de uma reta, tá joia? Bom, você vai ver que lá em juros compostos ele vai crescer bem mais rápido. Aí vai ser um crescimento acelerado, aquela curva exponencial, né? Que a gente está estudando bastante ultimamente, analisando, né? A curva exponencial, curva acelerada, tá joia? Moçada, preste atenção aqui, olha só. Algumas observações eu preciso fazer aqui sobre a aplicação dessas formulinhas. Você viu que na formulinha dos juros simples, tá? A gente trabalha com o I, né? Com o I. E o I, pessoal, significa a taxa, né? A taxa que é dada em porcentagem, tá, gente? O I significa a taxa que é dada em porcentagem, é isso? Tá joia? E essa taxa, pessoal, ela vai ser dada em porcentagem. Então, se eu falar assim para você, por exemplo, tá? A taxa é de 50%, tá? Aí você pode colocar 50 por 100, beleza? Aqui em juros simples, pessoal, você vai ver que, como a gente está multiplicando aqui, ó, tá? Você pode botar 50 por 100, porque daí esses zeros de baixo podem simplificar, tá? Igual aconteceu na conta, tudo bem? Lá em juros compostos, você vai ver que a gente vai ter que ter outra visão, tá? Do termo da porcentagem, mas aqui só tome cuidado com 50% é 50 por 100, tá? Se ele falar assim 1%, gente, ó, é 1 por 100, tá? Se ele falar assim 0,75%, gente, é 0,75 sobre 100, tá certo? Tudo bem? Então, só para você lembrar aqui, tá, gente, que isso aqui é porcentagem, tá? Porcentagem. Tudo bem. Uma outra observação que eu queria fazer é comum, pessoal, né? Claro que ele vai colocar assim para você, ó, a taxa, né? O I, que é a taxa, que é dada em porcentagem, essa taxa, ela é uma taxa, olha só, por exemplo, ao mês, tá? Ao mês ela poderia ser ao ano, tudo bem? Ela poderia ser aqui ao bimestre, tá? Ao trimestre, que seja, tudo bem? Você tem que analisar, pessoal, que essa taxa, ela vai funcionar em um certo período de tempo, né? Determinado, ao mês, ao ano, a cada mês, tá certo? Essa taxa aqui vai ser aplicada, tudo bem? Na sua aplicação financeira, ao mês, ao ano, ao bimestre, tá certo? E quando isso acontecer, pessoal, você não pode esquecer, tá? Dessa observação que eu faço aqui no final, que é taxa e tempo, eu vou colocar assim, ó, concordam, tá? Bom, claro que eu vou colocar isso aqui entre aspas, tá? Taxa e tempo concordam. Tá? O que é concordam, né? Gente, se eu tiver a minha taxa ao mês, lá no tempo eu tenho que colocar a quantidade de meses, tá? Se a minha taxa, pessoal, for ao ano, lá no tempo eu tenho que colocar a quantidade de anos, tudo bem?
Então vamos fazer um exemplo de cada um aqui para você deixar anotado também, tá? Vamos supor que a taxa é ao mês, eu vou falar assim para você, ó, a taxa, tá? Então é 10% ao mês, tá? E ela ficou aplicada, tudo bem, durante um tempo de 2 anos. 2 anos. Só que no tempo você não vai botar 2. Você não vai botar 2, porque 2 seria se fosse em anos. Como a taxa é ao mês, você vai colocar quanto no tempo, gente? 12 meses é um ano, não é isso? Então 2 anos, 24 meses, tá joia? Como a taxa era ao mês, você coloca no tempo 24, tá? Professor, se a taxa fosse ao ano, você colocar assim para você, ó. Ah, a taxa é de 30% ao ano, tá? Ao ano. Bom, beleza, pode ser. Ao ano. E aí lá no tempo, professor, ele falou assim para mim, ó. Isso aqui ficou aplicado, tá? Durante 12 meses, tudo bem? Mas 12 meses, pessoal, 12 meses é um ano. Então lá no tempo eu coloco o valor 1, tá? O valor 1 para o T, que é um ano, né? A taxa era ao ano, tá joia? Então, uma observação muito importante que você tem que tomar cuidado, tá? Em alguns exercícios, é justamente com isso, tá, gente? A taxa e o tempo devem concordar, tá joia? Maravilha, moçada? Então, ó, essas são as teorias que eu queria passar para vocês na aula de hoje, tá? Sobre juros simples, tudo bem? Vou fazer agora exercícios, tá? Até o final para você pegar bem mesmo e saber fazer as tarefinhas que eu vou colocar também, tá joia? Vamos lá, veja pessoal, que não é tão difícil assim fazer as questões de juros simples. Vamos fazer algumas aqui. E você vai achar até legal, cara. Você vai até gostar de fazer, tá? Quando você pegar o jeito, entender certinho. Fica bem legalzinho de fazer as questões, gente, tá? Não tenha medo desse conteúdo, moçada. É um conteúdo muito bacana, muito legal de estudar, de fazer exercícios, tá certo? Importante também, tá? Todo ano tem aparecido em Enem, tá? Em provas também aparecem bastante, tá, gente? Dê uma olhadinha depois, sim, nos passos da vida aí. Eles podem ser cobrados, tá, pessoal? Porque é um conteúdo, sim, bastante recorrente em provas, tá? Vamos ver aqui, então, um exercício para a gente começar. Vou colocar no quadro mesmo, tá, gente? Vou colocar aqui no quadro mesmo, uma questãozinha para a gente começar. Olha lá. Então, vamos lá. Um capital de 30 mil reais. Então, vamos começar com o exercício 1, tá? Copie, por gentileza, junto comigo aqui. E vamos começar a praticar agora, então. Olha lá. 1. Capital de 30 mil reais, tá? Então, vou botar o símbolozinho aqui, né? Que representa dinheiro, né, pessoal? 30 mil reais foi aplicado, 30 mil reais foi aplicado a juros simples, tá? No regime de juros simples. Gente, lembrando aqui, tá, que eles podem falar assim, regime de capitalização simples. É juros simples, tá? Já vi isso acontecer. Regime de capitalização composta. Aí seria juros compostos, tá? Bom, um capital de 30 mil reais durante... Tá, no regime de juros simples, foi aplicado em juros simples durante 5 meses, tá? Durante 5 meses, a uma taxa de 3% ao mês, tá? A uma taxa de 3% ao mês. Ok? A pergunta é: qual o valor dos juros, tá? Vamos lá. Qual o valor dos juros? Ok? Qual o valor do juro? Tudo bem? Existe essa palavra, tá, gente? No singular, tá? Qual o valor do juro? Joia? Beleza? Então vamos lá.
Moçada, vamos aplicar a formulinha do juros simples. Olha só, gente. J Cit, tudo bem? Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza? O valor pessoal dos juros aqui vai ser igual ao capital. Gente, o capital é o dinheiro aplicado inicialmente, né, moçada? Qual o capital, ó? 30 mil, gente, tá? Claro que esse exercício bem tranquilo para a gente começar aqui o nosso estudo, né? Qual é a taxa? A taxa é de 3%, então coloque, ó, 3%. Beleza? 3%. E o tempo, pessoal, 5 meses, tá? 5 meses. Ó, antes de você terminar de fazer a continha aqui, sempre confira o seguinte, né? Professor, ó, a taxa era ao mês. O tempo está em meses. Ok, ok. Não vou precisar transformar, mudar ninguém. Coloco esses valores sem medo nenhum, tá certo? Vamos simplificar aqui, ó. 2 zeros, não é isso? Tá certo? Gente, 300 vezes 3 vezes 5 vai dar 15, né? Então isso aqui seria 300 vezes, né? Ó, 3 vezes 5, né, gente? Vai dar 15, tá joia? E aí, a sua resposta, então, pessoal, deu 4.500, tá? 4.500, beleza? Esse foi o valor dos juros, tá certo? Beleza? Nessa aplicação, né? Foi uma aplicação financeira a juros simples. Tudo bem, gente? Ok? Moçada, olha só. O exercício, tá, não perguntou, mas ele poderia ter perguntado para você qual é o montante, tá? Então, professor, para resolver a pergunta do exercício, foi só isso aqui? Sim, foi só isso aqui, beleza? E se o exercício perguntasse para mim assim, e qual foi o montante? Qual foi o montante? Gente, se você está me entendendo, né, o que eu estou falando aqui, olha só como as ideias vão deixar bem mais claro, essas ideias vão ficar bem mais claras para você, quando você entende mesmo, tá? O conteúdo. Professor, montante tem que lembrar a forma, né? Montante capital mais juros. Gente, sim. Mas lembre também que montante, pessoal, é justamente, tá? O que você recolhe no final da aplicação. Gente, se você aplicou 30 mil reais, que é um valor alto, por isso rendeu tudo isso, tá? Por isso rendeu 4.500, tá, gente? Por que rendeu 4.500? Porque você aplicou 30 mil, você aplicou muito dinheiro, e aí 3% rendeu, então, 4.500, tá, gente? Em 5 meses. Tá joia? Você aplicou muito dinheiro e isso rendeu 4.500, foi os juros. Então, o que eu recolhi no final? Professor, o que eu recolhi no final? Não foi o que eu apliquei inicialmente, mais o quanto rendeu, mais os juros? Perfeito. Olha só, montante é capital mais juros, tá certo? O capital é o que você aplicou inicialmente, tá? Que foi 30 mil. Lembrando que o regime aqui é regime de juros simples, tá, gente? Então, é assim mesmo que você faz. Mais os juros, que é mais quanto rendeu, que foi 4.500, não é isso? Então, gente, no final você recolheu quanto? 34.500. Tá certo, moçada? Tranquilinho? Ó, é claro que a pergunta do exercício é só essa, tudo bem? É só essa, acabou ali. Ele quer saber o valor dos juros, tá? E se ele fosse até a pergunta do montante, já estou explicando a você como funciona o nosso cálculo aqui. Belezinha? Tranquilo, gente? Vamos para mais um exercício, tá? Para mais um exercício nosso aqui. Tudo bem? Pra gente fechar. Tá? Moçada, olha só. Dá para fazer um outro tipo de exercício, tá? Aqui, que vai ser assim, ó. Pra gente fechar, então, a nossa aula. E aí, pessoal, você pode assistir essa aula, né? Para fazer as atividades, tá certo? Claro. Beleza? Veja principalmente o exercício resolvido aqui com vocês, tá? Vamos colocar assim. Deixa eu só pegar um exercício aqui. Aí, ó. Um capital de R$ 600 aplicado a taxa de juros simples de 30% ao ano. Ah, beleza. Vamos lá.
Olha só, gente, para fechar então, exercício 2. Então, vou anotar só as informações, ó. Um capital de R$600, tá? Capital de R$600. Foi aplicado a taxa de juros simples de 30% ao ano, tá? Taxa de 30% ao ano, tá? Vou deixar aqui até de outra cor, ó, ao ano. Beleza? Juros simples e gerou um montante de 1.320 depois de certo tempo, tá? Gerou um montante de 1.320 depois de um certo tempo, tudo bem? E a pergunta é, qual é este tempo, tá? Qual é este tempo? Belezinha? Vamos fechar nesse exercício, moçada? Olha só. Gente, o exercício aqui é um exercício de juros simples, tá? Juros simples. Tudo bem? Bom, professor, nós temos duas formulinhas, não temos? Temos que o montante é o capital mais os juros. Temos que os juros é CIT, né? Em juros simples. Em juros simples, não é isso? Beleza. Vamos lá, então. Gente, olha só, gente, como não é tão difícil assim, hein? Se eu tenho um montante, se eu recolhi no final 1.320 e no começo eu apliquei só 600, é porque isso me rendeu uns juros, né? Me rendeu uns juros. Então, os juros, pessoal, é quanto eu tenho a mais do que eu apliquei até o que eu recolhi no final, não é isso, gente? Tudo bem, moçada? Simplesmente, tá? E aí você vai fazer a continha dos juros, tá? 1.320 menos 600, tá? Já tinha feito aqui na minha folha, ok? Isso vai dar 720. Portanto, seus juros é 720. É isso que você ganhou a mais, desde quando você aplicou até quando você recolheu no fim, tá certo? Vamos achar o tempo, pessoal, trocando na formulinha dos juros. Olha só, 720 é o capital, que deu 600, vezes a taxa, que é 30%, e vezes o tempo. Só lembrando a vocês que se a taxa estava ao ano, eu vou achar esse tempo em anos, tá? Porque taxa e tempo concordam, tá joia? Gente, é simplesmente, tá, moçada, fazer essa continha aqui, tá? Simplesmente fazer essa continha aqui. Eu vou ter que 720, 6 vezes 30, né? Vai dar 180 vezes o tempo. E aí, pessoal, o meu tempo deu igual a 4 anos. 4 anos, por que anos? Porque a taxa estava ao ano, então o tempo saiu em anos. Belezinha, moçada? Então acho que até deu tempo da videoaula aqui. Isso que eu estava vendo, tá? Então fechamos aí, gente, com esses dois exercícios, tá? De exemplos para você fazer as tarefinhas de juros simples. Tá bom, gente? Beleza? Não é tão difícil assim, né, moçada? Vamos focar bem, pessoal, tá? Na semana que vem eu vou revisar juros simples, tá? Nem vou entrar em juros compostos, vou fazer mais exercícios de juros simples e a gente vai praticando bastante para você pegar bem esse nosso conteúdo. Show de bola? Grande abraço, pessoal, a todos vocês. Cuidem-se bastante. Tamo junto. É nóis.